Ao se analisar a cavidade abdominal, é importante a gente sempre levar em consideração os tecidos de revestimento que nela ocorrem. A cavidade abdominal ela passa a ser uma região extensa, recoberta por um tecido de característica seroso e fibroso, denominado peritônio. Então, nós vamos estudar um pouquinho dessa anatomia do peritônio. Fazendo uma incisão mediana na cavidade abdominal, é possível a gente identificar o recobrimento feito pela pele, pelo tecido gorduroso, o tecido adiposo, o tecido subcutâneo, mais as camadas musculares sobrepostas e separadas através de suas faces, e a identificação do peritônio. Uma lâmina serosa, de característica deslizante, de revestimento sobre todas essas vísceras a partir da região de fígado e estômago, no qual esse peritônio vai se subdividir em lâminas, que nós vamos conhecer como aumento menor e aumento maior. O aumento menor não é possível ser visto, praticamente vai apresentar uma descrição ligamentar, ou seja, de composição ligamentar, de característica e função ligamentar, unindo estruturas. Mas, a partir dessa imagem, é possível se visualizar bem a lâmina do aumento maior. Então, o aumento maior é a maior porção peritoneal, que fica revestindo praticamente o intestino grosso e o intestino delgado, a partir da curvatura maior do estômago. Então, a gente consegue identificar aqui o estômago, a sua curvatura maior, né? E o revestimento sobre os colos intestinais, né? Então, o colo transverso e os outros colos que não estão aparecendo, inclusive as próprias alças de intestino delgado. Tá? A gente percebe que, através dos aumentos, que são as lâminas peritoneais, é possível também se visualizar os vasos sanguíneos, né? Então, o aumento, como sendo peritônio, ele serve para passagem de vasos também, não só de revestimento, não só de proteção, né? Uma proteção mecânica, mas como também estruturas de permissão de segmento ou de acompanhamento de vasos sanguíneos, sejam eles arteriais ou venosos, até alcançar as vísceras. Quando a gente faz uma observação mais profunda, né, removendo uma parte aqui, deslocando uma parte do lobo esquerdo do fígado, é possível visualizar uma pequena porção desse peritônio, na verdade, o próprio aumento menor. Tá? O aumento menor ele passa a ter essa característica ligamentar, né, formando então tecidos que vão conectar, que vão unir estômago ao fígado, principalmente através do ligamento hepatogástrico. Assim como também permite a união do fígado com o duodeno, formando o ligamento hepatoduodenal. Então vejam que o aumento menor ele tem essa característica de formação ligamentar unindo as estruturas fígado e estômago e unindo o fígado ao duodeno através da formação dos seus ligamentos. Inclusive, através da formação do ligamento hepatoduodenal, cria-se um espaço entre praticamente o duodeno, o fígado e a sua região mais posterior, que é a formação de uma abertura ou de um forame, chamado de forame omental. Então, forame omental é uma passagem livre que existe por trás do ligamento hepatoduodenal. Na mesma imagem, é possível se visualizar a presença do aumento maior, começando através da curvatura maior do estômago e se debruçando sobre as vísceras abdominais e intestinais. Muitos livros de anatomia, muitos autores descrevem dessa forma, como sendo um grande avental gorduroso, né, que se debruça sobre as vísceras abdominais. O peritônio não só formará suas lâminas de aumento menor e aumento maior, mas como também se aprofundará ao nível intestinal e formará outras reflexões ou outras ramificações, que serão denominadas de mesentério e mesocolo. O mesentério é uma parte do peritônio que se liga ao intestino delgado.
então mantendo, preservando a mesma característica geral do peritônio, né, esse tecido seroso, de característica fibrosa, né, que serve de fixação de união, não só de revestimento, mas também de união, nós observamos aqui ele se ligando ao intestino delgado. Tá? E a função do mesentério como ramificação de peritônio é servir de passagem para vasos sanguíneos que chegam até o intestino delgado, né, ou drenam desse intestino delgado, e fixando o intestino delgado na parede posterior do abdômen. Então, a gente verifica que os intestinos eles têm capacidade de deslocamento, mas não de inversão total do seu posicionamento, dada a presença do mesentério, no caso do intestino delgado, que fixa esse intestino na parede posterior do abdômen. Tá? Inclusive, a gente consegue visualizar também nessa imagem, identificar na imagem o mesocólon, que também é uma ramificação profunda do peritônio, mas que agora tem função de se ligar, de fixar o intestino grosso. Então aqui a gente vê uma parte desse mesocólon, chamado mesocólon transverso, que se liga diretamente aqui na região do colo transverso, e aqui embaixo o mesocólon sigmoide, unindo-se à penúltima porção aqui do intestino, ou última porção colônica do intestino, que é o cólon sigmoide. Então a gente vai observar aqui o cólon sigmoide e também a percepção dos vasos sanguíneos, né? A gente percebe aqui a passagem das artérias, né, de veias que atravessam essa região laminar, né, de mesocólon. Aqui não está aparecendo os vasos mesentéricos, mas eles também estão presentes. Seria necessário a gente abrir esse mesentério, né, fazendo um pinçamento nas alças jejunais e ileais e afastando um em relação ao outro para a gente conseguir visualizar esses vasos. Tá? Mas é interessante observar também que existe uma abertura nesse mesocólon, tá, para a passagem do duodeno. E aí sim, o duodeno se continuar para formar a segunda porção do intestino delgado, que é o jejum. Né? E aí, tanto o jejum quanto o ímel se distribuírem por essa região central da cavidade abdominal, tá? Que é chamado de recesso. Nós temos um recesso duodenal superior, um recesso duodenal inferior e um recesso paraduodenal. Né? Então, são os nomes das porções da abertura que permite a passagem do duodeno para a formação do jejum. Né? Então, você vê que o peritônio não é uma lâmina contínua, né? É uma lâmina descontínua, porque vai formar tanto o mesocolo quanto o mesentério e pequenas aberturas para a passagem dessas estruturas. A inervação abdominal, ela perpassa por duas características interessantes. A composição somática e a composição visceral dolorosa. Então, as vísceras abdominais, elas apresentam uma inervação de controle da musculatura e da vasculatura, assim como também eles servem de passagem para fibras aferentes de condução de dor. Então, quando nós observamos essa distribuição, é necessário a gente sempre caracterizar a divisão em fibras parasimpáticas e fibras simpáticas. Tá? Nós vamos ter uma distribuição simpática, que está marcada aqui pelos círculos azuis, né? Que começa praticamente na região do núcleo intermédio lateral, ou praticamente sendo considerado o corno lateral da medula espinhal. Então nós temos uma composição cinzenta na porção lateral dos cornos, ou das colunas, tá? Também chamado de núcleo intermédio lateral, que formará ramos nervosos anteriores que seguem na direção do tronco simpático. Tá? Então a gente vai ter a formação de nervos espinhais torácicos que vão alcançar a região do tronco simpático com seus gânglios. Ao alcançar o gânglio, essas composições nervosas seguem direto, elas não fazem sinapse nesses gânglios, para a formação real dos nervos que vão na direção das vísceras abdominais para compor a inervação somática, tá? Que são os nervos esplâncnicos abdominopélvicos.
Então, os nervos esplâncnicos abdominopélvicos, eles têm uma distribuição que vão aproximadamente de T5 até L3, né? Na divisão dos segmentos tóraco-lombares, tá? Nos segmentos espinhais tóraco-lombares. Então, essa expansão nervosa, desde T5 até L3, comporá os nervos esplâncnicos abdominopélvicos. Esses nervos esplâncnicos abdominopélvicos podem ser divididos em nervos torácicos inferiores, representados pelos nervos esplâncnicos maiores, nervos esplâncnicos menores e nervos esplâncnicos imo, e também formado por nervos esplâncnicos lombares. Os nervos esplâncnicos torácicos, ou nervos esplâncnicos maiores, né, que compõem a região torácica, os nervos torácicos, eles se estendem aproximadamente de T5 até T9. É possível que se encontre autores que falem que ele pode se estender até aproximadamente T10. Tá? Então, esses nervos esplâncnicos maiores, eles apresentam uma distribuição que vai de T5 até aproximadamente T9 ou T10. Os nervos esplâncnicos menores têm uma distribuição relativamente menor, que vai de T10 até aproximadamente T11, e os nervos esplâncnicos imo praticamente apenas com o 12º segmento espinhal torácico. Tá? Esses nervos, então, eles seguem e fazem a inervação simpática, que segue desde a região de estômago, passando pelo intestino delgado, pelo intestino grosso, tá? E encerrando aproximadamente no colo transverso, né? Próximo da flexura esquerda do colo. Tá? A partir do colo descendente e do colo descendente e também do reto, essa inervação ela já passa a ser pelos nervos esplâncnicos lombares. Então, a inervação simpática dessas vísceras começa através dos nervos torácicos inferiores, representados por esses três, né, os maiores, menores e imo, que se distribuem desde a região aqui de estômago até alcançar o intestino grosso, na sua porção mais esquerda do colo transverso, e a inervação simpática, a nível de nervos esplâncnicos lombares, vai se distribuir a partir do colo descendente do intestino grosso e também alcançando a região de reto. Tá? Esses nervos simpáticos, esse plexo simpático, passa a ter uma função importante de relaxamento muscular, de inibição da contração muscular, tá? E também de vasoconstrição, né? Eles apresentam essa atividade vasoconstritora. Tá? E a inervação parasimpática, ela vai ser feita por nervo vago, sabendo que ele representa o 10º par de nervo craniano, alcançando região de esôfago, de estômago, intestino delgado, intestino grosso, porém até também a região esquerda do colo transverso. Tá? A inervação feita pelo componente parasimpático ao nível do intestino grosso, chegando no colo descendente e a porção do reto, ela vai ser feita por nervos esplâncnicos pélvicos. Então, existe uma distribuição relativamente diferente entre a inervação parasimpática feita pelo vago e feita pelos nervos esplâncnicos pélvicos. Tá? O nervo vago ele inerva desde o esôfago até a porção esquerda do colo transverso, e o colo descendente sigmoide vai ser feito pelo nervo esplâncnico pélvico. A função parasimpática, bem conhecida já, apresenta a ação da contratilidade muscular, né, da musculatura lisa dessas vísceras abdominais, e também apresenta uma ação vascular vasodilatadora. Né? Então a gente percebe essa ação da contração muscular lisa e uma ação vasodilatadora. Mas quando se diz respeito à inervação aferente visceral de componente doloroso, é importante a gente dizer que a via dolorosa ela vai ser distribuída, ela vai ser encaminhada através das fibras simpáticas. A maior parte dessa via dolorosa, desses impulsos dolorosos, eles vão ser encaminhados por fibras simpáticas. Tá?
se distribuindo através de segmentações desses nervos, né, toracolombares, desde T6 até aproximadamente L1. Tá? Então, essa inervação visceral dolorosa, ao nível do estômago, ela vai ser feita pelos segmentos T6 e T9, no intestino delgado, compondo duodeno, jejum e íleo, pelos segmentos T8, T10, T8 até T10, o componente do intestino grosso, tá? Alcançando T10, T11 e até aproximadamente L1. Tá? Então, essa distribuição visualizada na imagem esquemática mostra aproximadamente os níveis de segmentações toracolombares dessas inervações simpáticas. É importante também dizer que o fluxo de informação ele é um fluxo contrário à inervação somática motora. Enquanto a gente tem a ação simpática sobre essas vísceras vindo descendentemente, ou seja, da medula espinhal em relação ao órgão, né, atribuindo essa função de relaxamento, nós temos a via dolorosa em sentido retrógrado, né? Então, levando o impulso doloroso da víscera até a medula espinhal, até o sistema nervoso central, né? Para que se integre essas informações e tenha a percepção efetivamente da dor. Tá? Mas no que diz respeito às últimas porções do intestino grosso, a via dolorosa ela não é encaminhada, né? Os feixes dolorosos que encaminham esse estímulo, eles já não passam mais ser pelas fibras simpáticas, e sim pelas fibras parasimpáticas. Então, os responsáveis pelo encaminhamento do estímulo doloroso na região de colo descendente e cólon sigmoide já passa a ser a composição parasimpática feita pelos nervos esplâncnicos pélvicos. Tá? Então, existe essa pequena diferença aí de distribuição. Enquanto todos esses círculos azuis, eles representam um componente simpático, né, feito através dos nervos esplâncnicos torácicos, inferiores e também pelos nervos esplâncnicos lombares, né, compondo toda essa condição simpática de via dolorosa, nós temos os nervos esplâncnicos pélvicos, inervando de forma parasimpática o intestino grosso a nível de colo descendente e também sigmoide reto, mas sendo os responsáveis pelo encaminhamento da via dolorosa. Tá? Então, a fibra simpática, nesse momento, sendo o grande responsável pelo fluxo retrógrado doloroso.